Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje em mais um Café com Job. Hoje é edição especial porque eu vou pegar 3 pontos fora de casa hoje. Hoje eu não tô jogando em casa, estamos aqui direto de Jundiaí. Viemos fazer um bate-papo hoje aqui no Café com Job diferente, né? Então eu tô muito feliz. Queria primeiramente agradecer às indústrias Tozzi por estar apoiando esse projeto. Agradecer também a Rotenberg, a Armacel, que são apoiadoras do Café com Job. Queria agradecer de coração toda essa oportunidade que vocês me dão de desenvolver esse trabalho educacional. Então, você aí que está junto com a gente nessa viagem, deixa seus comentários aí que hoje vai ser... E detalhe, eu acho que o podcast hoje vai ter que gerar certificado no final, porque a gente vai ter muito conteúdo hoje com um grande professor do bem, Mestre Santa Maria. Muito obrigado mais uma vez no Café com Job, né, mestre? Eu que agradeço aí o convite para participar aí desse podcast. É sempre um prazer estar batendo um papo contigo. É a terceira vez, mestre, ou segunda? Eu acho que é a segunda, né? De manhã a gente só fez uma vez, não foi? Foi num domingo ali. Num domingo que eu te perturbei de manhã, né? Sei lá, tranquilão, descansando, depois na semana longa, vai eu te botar para trabalhar no domingo de manhã. Mestre, primeiramente, para quem não viu, a gente está numa nova temporada, agora é presencial, nosso foi online, né? Na época da pandemia. Na época da pandemia, a gente estava online. Mas é o seguinte, fala pro pessoal quem é o Mestre Santa Maria. Porque eu falo, quando a gente dá bom dia, quando você responde, já tem que gerar um certificado de tanto conhecimento. Eu sou fã, sou suspeito para falar. Mas quem é o Mestre Santa Maria? Como começou? Da onde veio? Como que você veio parar aqui na Tozzi? Fala pra gente. A minha trajetória é meio estranha, né? Eu comecei no ar-condicionado na época de estágio na faculdade. Eu fiz a faculdade de engenharia mecânica. Em São Paulo mesmo? São Caetano, né? Que é grande São Paulo, na escola de engenharia Mauá. E daí, quando eu estava no 5º ano da faculdade, é que eu fiz estágio. Fiz estágio na MHA, que é uma das grandes empresas de projeto. Legal, ainda existe hoje ainda? Existe. Que legal. E fiz depois estágio numa instaladora chamada Artec. Artec. Que ainda tem ainda hoje, não? Agora ela está com um nome um pouco diferente, mas ainda tem, ó. E o senhor tinha quantos anos nessa época aí? Eu devia estar com uns 21, 22. Tava voando, hein, mestre? Tava voando, hein? E depois disso eu me afastei da área de ar-condicionado. Meu avô tinha uma empresa fabricava ferros de soldar para a indústria eletrônica. Que legal! Trabalhei com ele, meu irmão já estava trabalhando com ele. Ferro de solda, aqueles ferrinhos de solda que a gente usa hoje. Estanho, isso. Que legal, era resistência ali dentro? Isso. Que legal. E trabalhei com ele, daí meu avô faleceu e daí enfrentamos o plano cruzado, ficar sem dinheiro, plano Collor, aquela coisa toda. Depois a gente, quando foi em 1998, decidiu encerrar as atividades da empresa. Sim. E daí eu e meu irmão, cada um tomou seu rumo e daí é que eu voltei para a área de ar-condicionado. Graças a Deus, né, mestre? Pô, se eu ficar lá no ferro de solda lá, foi experiência. A gente precisava de você aqui, pô. Daí eu voltei trabalhando numa empresa que fazia gerenciamento de manutenção. Na época que tinha acabado de sair a lei do PMOC, então tinha que implementar o PMOC nas agências. Você como engenheiro... E daí tinha que verificar se as empresas de manutenção contratadas por um banco estavam implementando ali o PMOC. Depois de lá eu saí para uma empresa dessas que prestavam esse serviço, que faziam manutenção. Fui gerenciar a parte de manutenção de contratos, daí gerenciava não só a parte de ar-condicionado, mas também de elétrica, civil, dentro desses contratos de manutenção. E depois é que eu fui trabalhar pro Banco Santander como especialista de ar-condicionado dentro do banco. Sim. Daí eu era especialista para a área dos prédios administrativos, tinha um colega meu que cuidava do ar-condicionado das agências. Nessa época eu evoluí muito para a parte de data center do próprio banco, comecei a ficar responsável pela manutenção do data center do próprio banco. Sim. Depois eu recebi um convite, fui trabalhar como especialista de ar-condicionado para as lojas Riachuelo. Eu trabalhei visitando lojas no Brasil inteiro. Legal, foi uma experiência boa, hein? Na época, quando eu entrei, tinha coisa de 85, 90 lojas. Quando eu saí, já tinha umas 200 lojas.
E tu deve ter visitado quase todas, né? Fui visitando, era assim, né? Saía segunda e sexta, tinha que estar no escritório. Saía na terça-feira de manhã, ia para uma cidade, visitava todas as lojas daquela cidade, por exemplo, Fortaleza, tinha 4 lojas, visitava, fazia uma auditoria, na quinta-feira à tarde voltava, na sexta-feira começava a disparar os orçamentos para readequação, para tornar aquela instalação melhor, para corrigir. Muito trabalho, então, tinha, mestre. Foi um trabalho bem bacana, eu viajava praticamente toda semana, de terça a quinta eu estava viajando, e eu era funcionário das lojas Riachuelo, mas era como se eu fosse um auditor externo, então eu fazia todo um laudo do trabalho que estava sendo feito lá. Da vistoria feita na loja, o que precisava ser feito para melhorar as instalações de ar-condicionado, seja do ponto de vista de qualidade do ar, do ponto de vista de eficiência energética, para dar menos problema de manutenção e assim por diante. Daí fui responsável até para deixar um memorial de projeto e manutenção de instalações de ar-condicionado para o grupo. Já um padrão ali, um padronizado. Só seguir isso aqui. Por exemplo, criei algumas coisas interessantes. Não sei se você já teve secadora de roupa em casa? Secadora não, lá em Caxias era no varal mesmo. Para calor lá não precisa. Lá em Caxias era no varal mesmo. Mas você tem secador de roupa, assim como uma máquina de lavar, ela tem um filtro de ar ali que vai pegando todo o tecido, vai acumulando. É engraçado que isso acontece com equipamento de ar-condicionado numa loja de roupa. Sério? A pressão negativa da casa de máquinas puxa todos os fiapos de roupa da loja. É verdade. E daí aquilo satura muito filtro. Então, por exemplo, eu instituí que antes do filtro Manta, que já estava na época do filtro G4, né? Antes do filtro Manta, a gente colocava aquele velho filtro de nylon para segurar esses fiapos. Que é lavável, mais fácil. Que era lavável, e daí você estendia a vida útil da manta. Pô, legal, hein? Outra coisa que eu instituí, né, no caso, foi fazer porta-mantas. Porque o filtro, por exemplo, o G4 encarquelado de papelão, o que acontece? Conforme vai acumulando sujeira, ele chega num ponto que ele está muito sujo, ele aumentou a perda de carga, o papelão não aguenta, ele dobra. Isso acontece com frequência. E daí começa a abrir uma fresta que cria uma faixa de sujeira na serpentina. Isso acontece até hoje, você sabe, até hoje acontece. Então, o que eu fazia? Quando eu fazia visita, eu já ia com a máquina fotográfica e a trena, eu já ia medindo todos os filtros. Vou botar um porta-filtro desse tamanho aqui. Conforme chegava no hotel, eu já disparava as medidas para orçar os filtros, os porta-mantas. E assim, um porta-manta metálico, ele se paga em 6 trocas de filtro. Depois de 6 trocas de filtro, você vai estar gastando mais ou menos 1/3 comprando só a manta, em vez de comprar a manta com filtro encartelado de papelão. O pessoal da manutenção pirava contigo, não pirava não, mestre? Porque pegar um nível técnico assim, para avaliar, a galera lá da ponta fica doida. Outra coisa que você pega assim, é também muito problema no ar-condicionado, é questão de posicionamento de sensor de temperatura. Sim. Porque o que acontece? Você pega um fan coil, um splitão, normalmente ele coloca o termostato do lado da máquina. Sim. Só que ali você está pegando a temperatura de mistura da casa de máquinas, a mistura do ar externo de renovação com o ar de retorno. Sim. E daí você não controla direito a temperatura do ambiente. Quando essa mistura está inserida na casa de máquinas, ele poderia também colocar a renovação no ambiente, aí daria certo. Sim. Mas normalmente ela está ali, né? A renovação de ar está ali na casa de máquinas. Então, eu também instituí, olha, não, tem que ter o sensor o termostato pode estar até na máquina, mas o sensor de temperatura tem que estar no retorno, para você garantir. E daí depende muito da instalação. Às vezes você pegava uma casa de máquinas com 3 máquinas, cada uma jogava num lugar diferente da loja. Sim. Daí não pode pôr no retorno já na casa de máquina. Daí você é obrigado a colocar no ambiente mesmo, porque cada um tá jogando num pedaço da loja diferente. Sim, que você tá pegando a renovação de ar externo. Você tá inserindo carga térmica dentro da casa de máquina, a temperatura da casa de máquina é maior do que a do ambiente. O pessoal tá morrendo de frio lá embaixo e a casa de máquina tá nem aí, tá? O pessoal passando cenoura e bronze. O que acontece é exatamente isso. No verão,
você estaria lendo uma temperatura de mistura maior do que a temperatura ambiente, Sim. você vai aumentar a refrigeração e vai deixar o ambiente muito frio. E no inverno acontece o contrário, você vai ler uma temperatura menor do que a temperatura do ambiente e daí você não vai refrigerar, o ambiente vai ficar quente. É verdade. Então são algumas coisas que a gente vai pegando. E mestre, pegando esse gancho aí, eu vejo que o pessoal peca muito, o pessoal foca muito no equipamento e se preocupa pouco com o ar. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu tive essa dificuldade durante muito tempo. Na verdade, eu ainda tenho, né? Mas assim, principalmente quando a gente fala de carga térmica, essa divisão da carga térmica, da divisão de carga sensível e carga latente, ainda é um tabu para o instalador pequeno, para o autônomo que trabalha com split, porque isso é pouco falado, né? E aí o cara acaba penando num salão, num pet shop, porque não entende que a carga latente dele é muito alta e que aquele equipamento split não tem capacidade para poder tirar aquela quantidade de água que tem no sistema. E o seguinte, quais os cuidados hoje que você acha que o pessoal tem que ter, por exemplo, numa carga térmica, num levantamento de cálculo de carga térmica? É porque eu vejo que hoje o cara ele sempre joga para mais e faz o cliente pagar mais do que deveria para resolver o problema dele. Você acha que dá para o cara fazer? Lógico que o meio é o estudo, dá, é só o cara estudar, ele tem que correr atrás também. Mas qual o fator ali que você acha que na carga térmica é importantíssimo que o cara não dá para deixar de levar em consideração? Área, orientação solar, renovação, massividade da parede. Você tem alguma dica para trazer para a gente sobre carga térmica? Você fala assim, Job, isso aqui é importante. Vamos dizer, você tem as instalações comuns, que daí a carga térmica realmente é mais fácil de ser calculada, né? Sim. Na verdade, a gente fala carga térmica, mas é sempre uma estimativa de carga térmica. Que eles chamam de... Em inglês, eu esqueci, o mestre Júlio Teiko falou comigo, estimate load, né? Então é uma estimativa de carga térmica, mas tem algumas situações que você tem que sempre se preocupar. Por exemplo, se você vai instalar um split numa favela, numa casa que tem um telhado de zinco ali, não tem forro, não tem nada, a carga térmica vai ser muito maior por conta da radiação solar no telhado. Sim. Então, o que muda, por exemplo, você levar em conta isolamento térmico na instalação muito e a própria orientação solar. Então, se junta isso com uma face oeste, realmente a carga térmica dá um pulo. Outra questão é, às vezes, de própria carga produzida internamente. É o caso, por exemplo, de um data center. Daí, carga térmica devolutória é praticamente nada perto da carga térmica dos equipamentos de TI. Então, tudo isso é muito diferente. Por isso que você tem que ter a carga térmica, ela é a somatória de diversas cargas. Sim. A primeira, você vai calcular a carga térmica da evolutória, que vai depender da orientação solar, da forma construtiva. Evolutória é o entorno da maior fonte de calor, vamos dizer assim. Exatamente. É o entorno do ambiente. Então, vai depender do material construtivo utilizado na instalação, vai depender da face solar, tudo isso. Depois você vai ter as cargas internas, número de pessoas e a carga do ar externo de renovação. Que é uma boa carga térmica, né? Normalmente isso representa, às vezes, em torno de 30% da carga total, a carga térmica do ar externo de renovação. E é uma carga que vai ser completamente diferente você calcular a carga térmica do ar externo de renovação em Curitiba da carga térmica do ar externo de renovação de Bangu, ou de Belém, ou de Manaus. Sim. E nessa parte aí, Messi, você acha que existe a possibilidade, por exemplo, numa igreja, você pega uma resolução 9 da Anvisa aí, 27 metros cúbicos de vazão de ar por hora por pessoa. Aí você pega uma igreja de 400 pessoas, 500 pessoas. A possibilidade de a carga térmica de renovação ser maior do que o ambiente é possível? Você acha que dá para... Ou não? É difícil? Porque eu tô pegando, às vezes, um A40 lá no Rio de Janeiro. Então, acho que, dependendo da situação e da vazão de ar externo, existe uma possibilidade disso acontecer, né? Da carga, vamos dizer, principalmente se for pensar o seguinte, você está numa igreja e se o culto
a não ser no final de semana, ele é durante o dia, mas normalmente durante a semana o culto é à noite. É verdade. Nessa condição, a carga térmica do ar externo pode ser muito maior do que a carga térmica da evoltória, porque você já não está no horário solar. É verdade. Mas tem um detalhe também. Se ela for uma igreja adventista, ela for uma reteté fogo puro, Assembleia de Deus, também a carga térmica é diferente, né? Porque aí tem que considerar, a atividade é diferente. Se eu pegar, por exemplo, um templo maçônico, a vestimenta influencia na carga térmica. Se eu pegar uma igreja, por exemplo, da Nova Vida ali, é um pessoal mais todo mundo sentado. Não é porque é igreja que eu tenho um valor assertivo, né? Eu tenho que ver o tipo de aplicação também. Na verdade, quando você fala de vestimenta, a vestimenta em si, ela não altera a carga térmica, ela altera a sensação de calor. Então, o que você tem que fazer? Se a vestimenta é mais pesada, a temperatura de conforto é que tem que ser mais baixa. E é isso que vai aumentar a carga térmica. É verdade. Porque na Ashford parece que tem uma simbologia chamada CLO, que é relacionada na própria BNT. Se você pegar a NBR 16401, na própria BNT você tem CLO de inverno e CLO de verão. É a vestimenta que você está utilizando. Na BNT eu não sabia. Sabia que na Ashford tinha. Legal. E tem outro detalhe também que eu estava estudando outro dia, que é sobre a questão do atraso térmico. Porque é o seguinte, geralmente parece que a hora mais quente do dia é em torno das 15 horas. Mas aí também tem uma questão de, por exemplo, a parede, ela está recebendo sol. E você tem um atraso térmico ali que você tem que considerar também. Como que considera isso numa carga térmica, mestre? Você tem noção ou não? Você estima ali... Daí quando você entra nesse... Vocês têm fórmulas de cálculo de carga térmica, tem algumas que consideram esse atraso térmico, tem outras não, então forma de calcular. Sim. O que a gente pode dizer é que o material construtivo muda muito essa questão do atraso térmico. Então tem material que recebeu calor e já está irradiando esse calor para dentro, tem material que ele vai primeiro absorver esse calor para depois. Sim. Depois está emitindo esse calor para dentro. Então, tem as mudanças nesse sentido. Entendi. E, mestre, deixa eu te falar. Qual é o equipamento de ar-condicionado? Na verdade, que um equipamento de ar-condicionado, tecnicamente, está errado, né? Porque é o seguinte, é um condicionador de ar. E aí, qual é o equipamento que você mais se identifica? Você fala assim, cara, esse equipamento aqui é muito top, eu gosto dele. Qual é o equipamento que você gosta de trabalhar? Olha, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com alguma coisa que ainda é muito pouco utilizada no Brasil, que é a máquina dedicada ao tratamento do ar externo de renovação. É o DOAS. DOAS vem da abreviação em inglês, de Dedicated Outside Air System. Que é uma roda entálpica. Pode ou não ter uma roda entálpica. A ideia do DOAS é você... inserir o ar externo de renovação, um ar externo já tratado, já resfriado e desumidificado para dentro do ambiente. Porque o que acontece é o seguinte, é a melhor forma de você garantir o controle de umidade é indo na principal fonte de umidade, que é o ar externo de renovação. Entendi, é verdade. Então, se você já desumidifica o ar externo de renovação, você tem um controle, vamos dizer, consequente da umidade do ambiente muito melhor. O grande problema que a gente tem é, por exemplo, você dimensionou todo um sistema, ele vai controlar a umidade dentro da faixa recomendada ali de 40% a 60%, quando ele está em plena carga. Quando você está em cargas parciais, você vai insuflar o ar numa temperatura mais alta, porque não precisa insuflar tanto para vencer a carga térmica. Insuflando numa temperatura mais alta, ele desumidifica menos, você consegue controlar a temperatura do ambiente, mas a umidade sobe. E a umidade sai da faixa recomendada. Sim. Se você faz aquilo que a gente chama de desacoplamento calor latente, calor sensível, fazendo a desumidificação do ar externo em renovação, você consegue garantir a umidade dentro da faixa recomendada de forma muito mais econômica, muito mais eficiente. Já na fonte. Exatamente. Sem utilização de resistência. Exatamente. Por exemplo,
Esse ano todo eu tenho feito uma palestra nos Intrax, que são os encontros tecnológicos de refrigeração e ar-condicionado, organizados ali pela revista da Eu conheci Brava, a Paty no Mentrac. É. Eu conheci ela no Mentrac, falei da história do seu Daniel, e a gente se conheceu no Mentrac. Eu falei, opa, eu falei da história, foi bem legal. A minha palestra desse ano no Intrac, que daqui a 2 semanas eu vou estar fazendo em Belo Horizonte, a última. Aí, galera de BH, fica ligado aí, não perde não, hein? Como o tratamento de ar externo pode contribuir com a produção de água quente em hotéis. Fala mais um pouquinho, mestre. Que agora eu fiquei dos grandes problemas que a gente vê se você pensar no Nordeste, Sim. tirando Teresina, todas as outras capitais são beira-mar. Daí você junta isso com Vitória, com Rio de Janeiro, com Belém, com Manaus, nós temos muita coisa à beira-mar, lugares com umidade muito alta. Sim. Cuiabá não é beira-mar, mas é uma umidade absurda também de alta, você entendeu? E o que acontece? Você não pode ter um sistema de ar-condicionado que para lugares com essa condição de umidade em que a renovação de ar seja feita com uma caixa de ventilação apenas, filtro e ventilador. Entendi. Por quê? Porque você vai inserir dentro do ambiente toda aquela umidade do ar externo que você está pegando. Que é carga térmica também. Que é carga térmica também. O resultado disso num hotel, por exemplo, é que se o ar-condicionado do quarto estiver desligado, você está jogando um ar externo úmido, o que vai ser o resultado disso? Vai ser mofo nos quartos. O pessoal gasta muito dinheiro para combater mofo nos quartos por conta de estar jogando um ar externo úmido para dentro dos quartos. E é muito comum a gente pegar um hotel beira-mar em Fortaleza e tá tudo mofado. Exato. É muito comum. Quando a solução para isso, o pessoal fica tomando medidas paliativas contra o mofo. Sim. Eles não tratam a causa. A causa, que é a forma de resolver isso, é pressurizar o quarto com um ar desumidificado. Ou seja, um sistema lá em cima resolveria esse problema. Você substituir, se você tiver um sistema de ar-condicionado de expansão indireta, água gelada, Sim. Um hotel que tenha chiller, você substituir a caixa de ventilação por um fan coil, você vai resfriar aquele ar externo, desumidificar, você vai garantir que não vai dar mofo dentro dos quartos. Eu trabalhei num prédio que tinha um fan coil de alvenaria lá, que era sistema de água gelada, era um baita de um fan coil, que ele fazia toda a questão justamente dessa maneira que o senhor falou. Então ele fazia, a renovação já era desumidificada, com a temperatura baixa, e atendia todos os 24 andares com um fan coil dessa maneira aí. Só que lá, o sistema de controle disso estava totalmente defasado. Porque isso aí tem que ter um sistema de controle, né, mestre? Sim. Porque é o seguinte, como que faz esse processo em cada quarto dedicado? E isso é por quarto ou eu consigo botar um ar em condições já boas para todo mundo distribuir? Na verdade, o tratamento do ar externo, o ideal é você trabalhar com resfriar até atingir um ponto de orvalho da ordem de 11 e 12 graus. Sim. Quando você atinge um ponto de orvalho dessa ordem, você sabe que dentro da temperatura de conforto, os 23, 24 graus, você vai estar com uma umidade relativa na faixa de 40% a 60%. Sim. Então ele pode ir na mesma temperatura para todos os quartos. O que é mais difícil é controlar a vazão de ar que vai ter que chegar em todos os quartos. É verdade. Essa é mais trabalhosa. Aí vem a curva do ventilador, a perda de carga do sistema. Exatamente. E principalmente, você às vezes tem muitos projetos antigos de hotéis que até tem uma caixa de ventilação que você poderia substituir aí por um fan coil, mas não existe a rede de dutos. Eles jogam o ar num shaft para ir se distribuir. É verdade. Tem muito. Aí é muito complicado. Ali, para acertar, o certo é fazer uma rede de dutos. Senão você vai mofar o shaft. Para você garantir que você está levando. E daí você pode, por exemplo, fazer... tem alguns sistemas que você reaquece esse ar um pouco e garante uma desumidificação maior. É um processo que a gente chama de ciclo run-around coil. Você, em vez de fazer um fan coil com uma única serpentina, você faz um fan coil com 3 serpentinas. Você trabalha com um ΔT de água gelada diferente do convencional
para que a serpentina, ser a primeira serpentina que o ar está entrando mais quente, ela aqueça a água o suficiente para você jogar numa terceira serpentina e ela reaquecer aquele ar que resfriou. Caralho. E eu travei na segunda serpentina e já parei de entender. A gente está montando um exemplo disso ali dentro da fábrica da TOSE para os visitantes poderem entender como é que é esse sistema. Cara, isso aí eu gosto de falar sobre esse assunto porque a TOSE ela é uma matriz de soluções absurdas. Eu falo assim que é de fato a fantástica fábrica do ar-condicionado, porque ali acontece muita coisa legal. A visita na fábrica da TOSE, eu assimilo aquele desenho que eu vi quando eu era criança, que é a fantástica fábrica de chocolate. Que a gente fica encantado ali com tanta solução bacana. Mas, mestre, no Brasil ainda, ou seja, a gente tem condições de acertar o ar. Sim. Só que culturalmente isso é complexo, porque são aplicações que têm o seu valor agregado inicial. Ou seja, o cara resolve o problema do hotel dele de pintura, de estofado, de qualidade do ar, de saúde, tudo nessas aplicações. Só que o valor inicial desse investimento, às vezes ele é maior do que uma solução convencional que ele tem. E o grande desafio deve ser esse, né? Convencer o cara que ele não vai ter problema nunca mais se ele colocar isso, mas ele prefere ficar fazendo retoque em parede de hotel e pegando mofo em um ambiente doente. Como que é esse desafio? É bem complicado, né? É um desafio realmente bastante complicado. É muito de convencimento, né? De você... várias pessoas, é importante que vários engenheiros, vários expertises, vamos dizer, em ar-condicionado, falem a mesma língua para daí o cliente ver. Não, tá todo mundo falando a mesma coisa. Por isso a importância do trabalho com os projetistas e em relação a isso, né? Para todo mundo ficar bem alinhado ali nas ideias. Essa é a função que eu vejo de estar apresentando isso nos Intrax, para ter mais gente com esse conhecimento, É verdade. Porque fica mais fácil quando várias pessoas começam a falar a mesma língua do cliente entender aquela necessidade. E a TOSE, pelo que eu entendo, e assim, o senhor além de ser um cara prático, que só falta executar ali, acho que executa orientando praticamente. Mas a TOSE, pelo que eu percebo, através do senhor, através de todo o setor de engenharia, ele enriquece muito esse departamento de projeto com várias ideias novas. Você está sempre estudando. Toda vez que eu vejo, você fala, cara, eu estou vendo um projeto novo. Toda vez que a gente conversa, é esse mesmo assunto. Você está vendo algo novo. A TOSE é uma grande contribuinte para o setor nacional de projetos também, né? Sim, a gente está sempre buscando inovação, procura ir nas feiras internacionais de ar-condicionado, ver o que está sendo feito lá fora, ver o que é viável trazer para dentro do mercado brasileiro. Essa própria questão do ciclo Nanancoil, você pega o mercado americano, eles têm empresa que vende uma serpentina, 2 serpentinas interligadas por heat pipe que você veste dentro da serpentina existente. É o princípio, só que é algo que para a gente produzir aqui, vender, não vai ter mercado, aquilo não se paga. Sim. Então a gente tem que dar a nossa solução tupiniquim de fazer isso na ligação hidráulica, usar o mesmo conceito dentro de um arranjo hidráulico. Sim. Que daí isso se torna viável. Qualquer fabricante de fan coil, você pode comprar um fan coil com 3 módulos serpentinas e um módulo ventilador. Sim. Você só tem que tomar o cuidado de fazer a seleção correta das serpentinas e principalmente trabalhar o ΔT da água para garantir que esse processo funcione direito. Então, por exemplo, eu vou colocar as 2 primeiras serpentinas com 6 filas, tá? Ela vai se comportar como uma serpentina de 12 filas, mas eu coloco 2 de 6 para ter espaço para fazer manutenção. Você chegar com uma vaca e conseguir lavar. Que 6 já é complexo, imagine 12. Exatamente. E a grande sacada tá que o ΔT de entrada e saída, que normalmente a gente trabalha com ΔT de 5,5 para conforto, com 10, 11 em shopping center quando tem dermoacumulação. Nesse caso a gente vai trabalhar nessas 2 serpentinas que estão em série, a hidráulica, com ΔT da ordem de 14 graus. Sim. Porque se eu trabalho com ΔT de 14 graus, se eu entrei com uma água gelada a 7, ele vai sair 7 mais 14 é 21. Sim. Eu vou conseguir ter resfriado esse ar para 11, 12 graus e vou estar com uma água 21. Daí eu consigo fazer o reaquecimento.
Entendi. Você absorveu muita energia. Exatamente. Se eu trabalho com um ΔT de 5,5, eu 7 para 12,5, o ar está saindo a 11, a água está 12,5, não vai ter troca na terceira serpentina. Então tem que saber trabalhar essa questão de fazer o dimensionamento. Né? Dá trabalho isso aí, mestre. Dá trabalho. Você, no software que a gente usa de serpentinas, tem que estar com 3 arquivos abertos para ir simulando a temperatura de equilíbrio entre a água que sai da segunda serpentina para a primeira, daí para a terceira, para poder, você chuta um valor, vê quanto dá e vai acertando até a hora que chega no valor de equilíbrio aí do processo. E, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa é uma dúvida de muita gente, tá? E eu não tenho discernimento técnico para explicar. Qual é a diferença de um fancoil que a gente usa no shopping center, que aí os instaladores estão vivendo já isso. A gente recebe várias postagens de gente trabalhando com fancoil da TOSI que tem uma qualidade incrível. 5TR, 10TR, 7,5. Aquelas lojas de shopping, elas são, assim, muito adeptas ao fancoil da TOSI pela durabilidade, pelo tipo de equipamento, como é confeccionado. A TOSI é um equipamento muito robusto. E aí é o seguinte, qual é a diferença de um fancoil normal de uma loja de shopping, por exemplo, para um fancoil hospitalar? Qual é a diferença? O público tem... Eu falei público, parece até que a gente é artista, né? A galera... qual é a diferença? Qual o cuidado que tem a mais? Bom, aí está especificado na própria norma, né? Você pega a norma de conforto, é 16401, a norma de estabelecimentos assistenciais à saúde é a 7251, NBR 7256. A própria norma hospitalar, ela já estabelece os níveis de filtragem. Sim. Então, enquanto um fancoil de shopping, você vai trabalhar lá com um filtro G4, que, aliás, a nomenclatura também está mudando, né? Agora a gente precisa começar a se acostumar em eficiência para PM2,5, que é o que a nova norma está colocando em termos de classificação de filtros. O senhor não vê novela não, né, mestre? Esse aí não sabe nem o que está acontecendo na novela das 9. Para ambientes que a nível hospitalar você já vai ter no mínimo um G4 e um F8 e depois centro cirúrgico, por exemplo, você já entra com o filtro H, o filtro absoluto, que daí você já tem 99,99% de PM2,5 de eficiência. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Então a grande não é separação a palavra, mas assim, a grande diferença inicial é na filtragem. Sim. Beleza. Deixa o mestre jogar uma água no condensador ali que... Senão vamos desarmar em alta, né, mestre? Dá uma... E aí é o seguinte. A grande diferença é a filtragem. Só que é o seguinte, por exemplo, numa UTI, eu tenho que ter controle de umidade de acordo com a normativa ou não? Deve ter, mas dá para passar a sensa, entendeu? É porque o fancoil em si, ele já é um grande desumidificador, né? Uhum. E aquela coisa, é o que eu sempre falo. Se você controlar pelo ar externo de inovação, você vai ter o controle de umidade mais ou menos automático. Mas em uma UTI ou no CTI, geralmente, você mesmo assim tem renovação externa para esse ambiente também? Sim, tem renovação. Ou seja, o cuidado tem que ser muito minucioso, porque eu estou pegando ar da rua e jogando dentro do ambiente onde o cara está todo aberto, fazendo a cirurgia. E aí o processo de manutenção tem que ser bem rigoroso. Exatamente. Mas assim, você tem, se é um centro cirúrgico, além da questão do equipamento em si... porque a UTI é diferente do centro cirúrgico. Você tem a questão do fluxo de ar. Para isso existe o difusor hospitalar, o difusor paciente cirúrgico. Fala mais um pouquinho sobre isso. Que é aquele difusor que ele cria como se fosse uma cortina em volta ali da cama. Quadrado ali. Exata, da cama do paciente, para proteger que não vá nenhuma, vamos dizer, micro-organismo, vírus, bactéria, você protege criando essa cortina. E você tem no projeto hospitalar, você tem toda uma questão que são as pressões em cascata. Isso que eu queria saber. Porque é o seguinte, esse cara do centro cirúrgico não pode receber nada do hospital. A pressão tem que ser positiva em relação ao ambiente adjacente? Sim, exatamente. Então, o centro cirúrgico
ele tem que ser mais positivo em relação vamos dizer, ao corredor do centro cirúrgico e esse em relação ao resto do hospital. Isso é muito maneiro, cara. Agora, tem lugares que você tem que ter pressão negativa. Que é onde o cara está com a tuberculose, por Exatamente. exemplo. Então, quartos de isolamento de doenças infecciosas por aerosóis, esses têm que ter pressão negativa. E aí essa negativa é feita por um exaustor. Exatamente, um exaustor. Mas aí eu te pergunto, esse ar que vai pra rua, porque é o seguinte, o que é mais comum, a galera chega num telhado aí pra fazer manutenção, tá maior calorão. Aí ele pega um cano ou um duto saindo lá, o arzinho geladinho e bota a cara lá na frente. Pode estar saindo de uma sala infecciosa. Então, ela sai também para o ambiente tratado também com uma filtragem? Sim, você tem que filtrar. O quarto de isolamento, você tem que filtrar com o mesmo filtro EPA que você coloca num centro cirúrgico. E a manutenção disso tem que ser minuciosa também. O cara tem que estar com toda a proteção. E por que você tem que filtrar? Por quê? Porque você pode ter próximo a essa descarga do ambiente de isolamento uma tomada de ar externo. Putz, então, se você não filtra esse ar, o vírus seria reintroduzido dentro do ambiente hospitalar. Essa filtragem, será que mata tudo mesmo, mestre? Não, filtragem não mata. Filtragem retém. Exatamente. Mas tem umas que tem lâmpada UV, né? Que tem umas ações complementares. Essa questão, por exemplo, a TOSI fabricou durante o período da pandemia um equipamento exatamente para você conseguir transformar um quarto convencional num quarto de isolamento para doenças infecciosas por aerosóis. Mas era expansão direta? Não, porque era só um ventilador e um filtro. Ah, tá. Exatamente para você absorver o ar do ambiente, criar a pressão negativa dentro do ambiente e você abrir um buraco na janela, você jogava esse ar para fora e criava a pressão negativa. Mas tinha que ter o filtro exatamente porque a norma exige que esse ar de expurgo tenha que ser filtrado antes de ser expurgado. E como ele utilizava um ventilador EC, você inclusive poderia interligar ele com um pressostato diferencial para manter a diferença de pressão recomendável para aquele quarto. Então, 5 Pascal, 10 Pascal, porque conforme o filtro vai sujando, vai aumentando a perda de carga para o ventilador. Então, ele ia mantendo, acelerando ou desacelerando. Por isso a importância do controle, porque como ele tem um poder de saturação muito rápido, a saturação deve ser absurda. Uhum. E você tem que ter ali uma vida útil também, porque senão o custo fica algo absurdo. E aí o ventilador ele modula essa rotação de acordo com essa perda de carga apresentada por 2 tubos de pitot, geralmente. 2 tomadas ali. Que mede a diferença de pressão. Não é bem tubo de pitot, porque o tubo de pitot é para pegar velocidade. É verdade. Então é uma tomada de pressão. Ele vai ter 2 tomadas. O tubo de pitot quando o pessoal coloca em duto, às vezes, para poder... São tomadas de pressão. Sim, que é aquelas mangueirinhas que é inserida num sisteminha que mede a diferença de pressão e manda isso para uma automação, para uma interface. Exatamente. E aí, mexe, beleza. No centro cirúrgico eu não preciso necessariamente ter um controle de umidade, mas tem uma umidade estabelecida por norma, que é geralmente 40%, 60%. Sempre o recomendado para qualquer situação é de 40% a 60%. Com exceção de uma sala limpa. Isso. A sala limpa também é esse... eu confesso que eu não lembro, não tenho de cabeça todos esses dados. Porque aí também é sacanagem da minha parte, né? Pô, o mestre também não é o chat GPT. Mas, por exemplo, tem algumas situações que você pode exigir ter uma umidade alta, porque sala de queimados. É verdade. Recuperação de queimados. Às vezes você tem que trabalhar com uma umidade mais alta. É verdade. Então, para cada situação, você vai ter uma situação, um controle diferenciado. É porque eu fico tão ansioso, mestre, com essa explicação que você dá, que é sempre muito clara. Então é o seguinte, eu tenho um centro cirúrgico que geralmente a pressão... Geralmente a pressão é positiva, e para a pressão positiva eu tenho que captar ar externo com uma baita de uma filtragem para essa pressão ser positiva em relação aos ambientes adjacentes. Onde eu tenho uma sala de isolamento, onde o cara tem doenças... infecciosas por aerosóis. Vamos botar aí uma tuberculose ou outro tipo de vírus, enfim. Ele precisa ter uma pressão negativa em relação aos adjacentes.
Agora, se eu tiver uma sala também que o cara tem uma imunidade muito baixa, eu também tenho que ter um outro tipo de isolamento. É o isolamento de pressão positiva. Então, por exemplo, é o caso da AIDS. Sim, que a imunidade está muito baixa. A imunidade ela tem que estar com pressão positiva, Sim. que é para o vírus não entrar e computar. Agora, você sabe que a própria Covid, que a pandemia que a gente teve aqui, ela mudou uma questão do projeto do centro cirúrgico. Sério? Por quê? Porque você sempre fazia projeto de centro cirúrgico só com pressão positiva. Sim. Por conta da Covid, começaram a aparecer projetos de centros cirúrgicos que pudesse ser reversível, pressão positiva ou negativa. Entendi, dependendo do tipo de paciente. Porque se você tivesse que operar um paciente com Covid, é verdade. A pressão positiva ia levar o Covid pro resto. É mesmo, não tinha pensado nisso. Cara, e fazer isso num tempo surreal de pandemia então, isso tá um debate realmente grande nesse sentido, dessa reversão, possibilidade de reversão de pressão em centro cirúrgico num caso desse. É que agora a gente já passou o Covid, o pessoal às vezes esquece essa questão toda, mas é um negócio que tem que ficar no radar. É verdade, eu acho que poderia ser estabelecido, porque de fato... Agora, mestre, eu ouvi de maneira bem superficial e não estudei a ponto, isso é um pecado em relação a isso. Mas é o seguinte, parece que numa nova norma, numa mudança de norma, vamos dizer assim, os evaporadores do tipo split em hospitais, ele meio que está não sendo permitido. Isso é verdade? Essa verdade, na verdade, não é o conceito do split. O conceito tá de o split não ter pressão no ventilador suficiente para você colocar a filtragem exigida para um ambiente hospitalar. É verdade. Então, assim, a norma meio que anula a possibilidade de esse cara não... Porque ele não tem essa capacidade de filtragem, né? Mas, assim, se ele tivesse, poderia ser ele. Uhum. E aí se pede o quê? Fan coil? Não, ele pode ser uma unidade de tratamento de ar de expansão direta. Sim. Então a gente fabrica, a gente chama de fan coil, porque é mais fácil, fan colete hospitalar. Ou split hospitalar. Ou split... que é o built-in. Ele é um built-in, mas com um ventilador com pressão para você ter os níveis de filtragem conforme cada ambiente. A TOSE tem esse produto. Tem. Você pode ter esse produto com de expansão indireta, água gelada, de expansão direta nós fornecemos o condensador, Sim. Ou você pode também ter ele com um kit para ligar em condensador a VRF. Daí cabe ao instalador... comprar a condensadora VRF e o kit, daí ele tem que pegar o kit do fornecedor do condensador, caixa de controle, mandar para as indústrias TOSE para a gente colocar o kit da válvula de expansão eletrônica dentro desse evaporador. Que já é feito com é o HU. Isso, para H1. Que legal, mestre. Então, assim, a recomendação é que a gente tenha sistemas dotados de... Assim, o hospital, a tendência é ser só dotado. Sim. Porque para você ter esse vencimento dessa saturação... não necessariamente dotado. A máquina, ela pode, por exemplo, pega o ar aqui, entra, passa por ela e desce aqui. Sim. Ela não necessariamente tem que ter uma rede de dutos. Sim. Mas ela tem que... É uma máquina que vai ter um tamanho muito maior para poder fazer todo esse percurso de passar pelos vários níveis de filtragem exigidos. Entendi. E também a questão, às vezes, de ruído, né? Porque quando você... aumenta a pressão do ventilador para poder vencer mais filtro, aumenta o nível de ruído. É verdade. E daí você também tem que trabalhar em cima da acústica para reduzir o nível de ruído. É verdade. Então uma coisa puxa a outra. Ô mestre, eu gosto muito dessa hora hospitalar, apesar de entender pouco, tá? Porque eu vivi pouco isso, né? Estudei uma parte ali de projetos lá no Sindratala, no Rio de Janeiro, me apaixonei ali, mas depois disso eu não tive tanto tempo para me dedicar a essa questão. E o seguinte, quais os cuidados que o pessoal tem que tomar geralmente numa ressonância? Porque eu já percebi que a TOSE tem um baita de um potencial nessa aplicação, que é a criação dos chillers para ressonância, né? Mas eu já ouvi dizer que em relação à confecção, parece uma gaiola de Faraday ali, é todo fechado. Eu não entendo muito bem. O senhor consegue fazer uma breve explanação para a gente dos cuidados e se a TOSE tem solução para a parte da ressonância?
Olha, eu confesso que não tenho também muito conhecimento dentro dessa área, mas o Chile, ele normalmente está numa área externa. Sim. Então, ele não teria qualquer reflexo nessa questão de ressonância do próprio equipamento. Mas o Fancoil poderia. O Fancoil, sim, mas eu confesso que eu não tenho conhecimento aí nessa área dessa parte ali da ressonância. Eu acabei trabalhando pouco com a área hospitalar. Eu acabei indo muito mais para a área de data center do que para a área hospitalar. Então, mas ó, o que o senhor já me ensinou aqui, eu acho que ia demorar uns 100 anos para eu aprender em outro lugar. Então, já tá valendo. Agora, deixa eu só pegar esse ganchinho terminando o hospitalar aqui, que foi uma baita de uma explicação. E a sala limpa? O senhor já viveu alguma coisa de sala limpa ou não? Não, realmente. Também é uma aplicação um pouco distante ali da nossa aplicação. Sim. Agora, nessa área de data center, tá crescendo muito. Aí o senhor joga em casa, né? Aí o senhor joga em casa. Então, hoje, a gente tá tendo não é um problema, né? Eu acho que a qualificação... ela está sendo muito rápida. Assim, na verdade, a evolução está sendo muito rápida e às vezes a qualificação não acontece nesse time, na rapidez que é. Qual é o grande gargalo do data center? É a carga térmica ou não? Olha, eu diria que o principal gargalo dos data centers agora, com a entrada da inteligência artificial, vai ser energia para eles. Ou seja, não é nem do ar-condicionado. Falta a energia mesmo para eles, porque a demanda energética, ela cresce exponencialmente e cada vez você tem mais data center produzindo mais dados, correndo mais dados, gastando mais energia. Independente da eficiência do sistema de ar-condicionado, a carga dos servidores vai aumentar. Você pode ter o ar-condicionado mais eficiente do mundo que cada vez você vai consumir mais energia, a tal ponto de que já existem as grandes empresas vamos dizer, as Big Techs, elas já estão pesquisando lugares para poder fazer data center com a sua própria usina nuclear do lado para alimentar a energia para esses data centers. Que louco, sério? Eu acho que isso vai ser a tendência, porque de fato a Light lá em Caxias não consegue fornecer isso. Não. Nesse ponto, o Brasil tem uma questão meio que privilegiada em termos de fornecer energia limpa, energia sustentável, renovável. Sim. A nossa matriz energética, ela é cerca de 90%, entre 85% e 90% renovável. Então a gente é privilegiado nesse ponto. Privilegiado, e isso vai estar atraindo players internacionais de data centers de fazer data centers no Brasil. E eles podem fazer um data center aqui que atende, por exemplo, na China? Pode, só que existe uma questão dentro dos data centers que é o que a gente chama de latência, que é o tempo de comunicação. Então, depende do tipo de tráfego de dados que você tem que fazer, você tem que estar mais próximo para poder diminuir a latência. Entendi. E daí também você tem pontos estratégicos. Hoje, por exemplo, Fortaleza se tornou um grande hub de data centers. Por quê? Porque chega o cabo submarino lá. Ah, entendi. E essa transmissão via cabo é bem eficiente. Exato. Então você tem cabo submarino dos Estados Unidos indo para a Europa. Quem passou esse cabo, mestre? Daí você tem na Praia Grande outro ponto que chega a cabo submarino. Em São Paulo? Aqui no litoral de São Paulo. Sério? Então você tem determinadas concentrações e você tem que estar próximo da onde tem o tráfego de dados, então essas questões de cabo submarino. Você tem que procurar ter fontes confiáveis de energia elétrica, que tenham capacidade para atender a sua demanda e sejam confiáveis. E às vezes quem faz todo um estudo de local para data center vai pesquisar também uma série de coisas. Se é um local sujeito a terremotos, vendavais, tufões, pesquisa tudo isso. O Brasil é muito privilegiado em relação a isso tudo, né? Uhum. Mas, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando de possibilidades de não ter demanda elétrica para essa operação que só cresce cada dia, né? Porque olha só, tudo inteligência artificial, isso deve demandar data centers absurdos. Sim. Aí é o seguinte, tanta energia sendo gerada, efeito Joule a milhão.
daria para fazer esse reaproveitamento de energia para aquecer a água desse povo, por exemplo? Isso já se faz, mas nos países que têm demanda para esquentar água, né? A questão toda do Brasil é que a demanda que a gente tem de esquentar água é muito pequena em relação à produção. Se só por exemplo, num hotel, o ar-condicionado num hotel, sim, a tua demanda de água quente não chega a 15% da demanda de ar-condicionado, imagina você comparar isso, e é um hotel que vai ter o consumo de água quente. Sim. Imagina você comparar isso com um data center, ele teria que aquecer água do país inteiro, do Brasil inteiro, um data center teria condição de aquecer água às vezes do país inteiro. É verdade. É muita diferença de demanda de calor versus frio no nosso clima. Exato. Cara, é porque eu só tomo banho quente, eu acho que eu me limitei a isso. Eu falei assim, não, eu acho que eu só tomo banho quente, eu vou precisar de água quente. Mas na verdade, de fato, o Brasil é um país quente e que não tem tanta demanda. Isso na Europa faria mais sentido, né? Exatamente. Você pega os países nórdicos, daí tem muito disso, o pessoal faz um district heating do lado de um data center e o calor que seria expurgado pelo data center é convertido para fazer o aquecimento de água para aquela região. Agora, mestre, essas placas, esses servidores que tem nos data center, parece que já tem um tipo de resfriamento. Antigamente era corredor quente, corredor frio, né? Você tinha um fluxo de ar ali que fazia esse resfriamento dos equipamentos. Hoje parece que já tem alguns tipos de fluidos que já estão fazendo esse arrefecimento desses componentes eletrônicos. Você já viveu alguma coisa do tipo? Eu não cheguei a visitar nenhuma instalação, sim, mas como eu fui instrutor do Data Center Dynamics de cooling de data centers, então era algo que eu já apresentava. Isso há 12, 13 anos atrás eu já apresentava isso. Você tem o que a gente chama de liquid cooling. Sim. E o liquid cooling você ainda pode dividir em 3 tipos. Você tem o direct to chip liquid cooling. O que é isso? Você vai substituir aquele dissipador de calor que fica em cima do chip dentro do servidor. Sim. Você tira aquilo que é onde circula o ar, aquela placa de alumínio cheia de aleta para ajudar a dissipar o ar. Já tem até no inverter. Exatamente, no inverter dissipador ali de alumínio. E daí você vai colocar um trocadorzinho de calor onde vai circular um fluido e vai absorver o calor daquele chip. E esse fluido é a água ou é um líquido especial? Teoricamente até poderia ser água porque ele não tem contato nenhum. Mas o pessoal, por segurança, acaba adotando um fluido de elétrico que, se vazar, ele não vai dar curto porque ele não transmite corrente. Ou seja, de elétrico é que ele tem uma resistência a ponto de não conduzir. Exatamente, ele não conduz eletricidade. Pode lavar lá à vontade com esse líquido que não vai pegar nada. Então, o que você faz? E daí você trabalha com temperaturas bem mais altas, porque a questão, o chip mesmo, ele poderia chegar até cerca de 80 graus no chip. Caramba. Só que para você resfriar um chip a 80 graus com ar, você tem que estar com ar a 20 e poucos para poder esfriar. Quando você está com um líquido que a troca térmica é muito melhor, você pode trabalhar com esse líquido na faixa de 40, 50 graus, e ainda assim você manter o chip abaixo dos 80. É verdade. Então você exige pouco do equipamento, né? Porque você consegue... se bem que ele vai ter que aquecer a grande vantagem é o seguinte, é que dependendo da situação, você pode fazer não precisa ter resfriamento mecânico disso daí. Você ter numa região mais fria, é lógico que em Bangu vai ser complicado. Em Bangu tudo vai ser complicado, mestre. Numa região mais fria, você pode ter um dry cooler resfriando esse líquido diretamente. Dry cooler, o que seria para a galera entender? O dry cooler, ele é um resfriador, o termo dry é seco, cooler, um resfriador a seco, ou seja, não é uma torre que você pinga água. Um dry cooler é um ventilador com uma serpentina onde vai estar passando o líquido, água, seja outro círculo. Ou seja, é um fancoy no ciclo reverso. Exatamente. Show. Já anunciaram aí, mestre, falta 10 minutos. Se deixar, a gente vai aqui até amanhã, né? E daí você tem, então esse é um tipo de liquid cooling, é o direct to chip, é o que está mais abundante por enquanto, mas você tem também o que a gente chama de immersion cooling.
Sim. O Immersion Cooling ele tá sendo muito utilizado para mineração de criptomoedas. Data centers de mineração de criptomoedas usam predominantemente o Immersion Cooling. Que é por imersão. Você vai colocar a sua placa dentro de um tanque cheio de fluido dielétrico. Que maneiro. E esse Immersion Cooling ele é dividido em 2 tipos. Você tem um Immersion Cooling de fase única e Immersion de dupla fase. Tem um que o fluido esquenta com o calor produzido pela placa. Sim. E você reesfria. E tem outro que o fluido esquenta a ponto dele evaporar, então ele muda de estado. Daí você condensa ele de volta. Então você tem o Immersion Cooling com mudança de fase e sem mudança de fase. Acredito que o sem mudança de fase deve ser o mais adotado, né? Aí eles ainda estão com uma porcentagem muito pequena ainda os dois. Sim. Em relação ao direct. Mas é uma baita de uma solução, hein, mestre? Porque é o seguinte, se você vai ter um volume de água, vai ser uma troca, acredito que simples de fazer. Uhum. Esse fluido por imersão, eu acho que o controle dessa temperatura desse fluido por imersão deve ser muito mais vantajoso. Sim, agora esse daí, ele normalmente exige já uma placa apropriada. Então tem que mudar a confecção da placa lá para isso acontecer. Por quê? Porque a placa, normalmente, ela já vem com o comando de ligar ventilador. Entendi. Daí ela vai tentar ligar um negócio que não existe, porque não tem o ventilador. E se ela ligar uma bomba? Então, por isso que tudo isso tem que ser uma placa já mais específica para trabalhar com immersion. O direct to chip já é mais fácil, porque você vai continuar tendo ventilador, porque você só vai tirar o calor das 2 peças que aquecem mais. Mas ainda vai restar uns 10, 15% do calor do resto da placa que vai ter que ser removido pelo ar. Sim, mas a ar eu acho que você vai ter muito mais trabalho mecânico para poder produzir essa temperatura do ar mais baixa do que mudar a temperatura do immersion cooling. E daí tem algumas coisas, por exemplo, se você pensar grandes data centers, se eles são verticalizados... Que é a tendência hoje, né? O immersion cooling é complicado porque você tem grandes tanques cheios de líquido, aquilo é muito peso de laje. E se ele for de maneira horizontal? Então, aí você tem um problema de área quadrada. Então tudo você tem que levar em conta ali para poder definir a estratégia. Então hoje os grandes players de data centers, eles têm que estar com estrutura preparada para todos os tipos. Eles têm que projetar para que qualquer coisa ele poder estar se adaptando àquilo que o cliente quiser estar fazendo. E como que a TOSI hoje está se comportando com essa tendência do data center? Como que a TOSI está conseguindo... porque a TOSI tem muita solução para tudo, né? Eu sempre fico fascinado lá que todo problema que tem a TOSI consegue resolver. Como que está hoje essa vida com os data centers da TOSI? Hoje é um grande mercado que a TOSI está atendendo? Hoje nós estamos investindo muito num laboratório de testes de máquinas de ar-condicionado tradicionais a ar. Eu vi lá, gigante. Para poder trazer a confiança do cliente de que as nossas máquinas têm o mesmo desempenho das máquinas importadas. Esse é o primeiro ponto. E nós estamos em negociação com a ARI para poder certificar esse laboratório. Que legal. Exatamente para garantir a acho que vai ser o único do país, né? Acho que nesse sentido, sim. Que legal. E daí, nesse caso, nós estamos investindo mais naquilo que é a maior tendência do AR, que são os fan walls, que o fluxo de ar é horizontal. Então ele entra e sai, por isso que é como se fosse uma parede de ar-condicionado e que você cria um ambiente de data center com confinamento de corredor quente e você inunda o ambiente com ar frio e confina o corredor quente, canaliza ele pelo fogo e retorna para a casa de máquinas para ele ser absorvido pelo ambiente. São data centers já sem piso elevado. Sim. Mas é o seguinte, aí a pressão do corredor frio tem que ser maior do que a do corredor quente? Sim. Porque ele tem que empurrar isso para lá, Sim. né? Então você tem que criar um fluxo de massa de ar para isso acontecer. Exatamente. Então esses são os fan walls. E está também no nosso radar, dentro dessa questão do liquid cooling, seja o direct to chip ou seja o immersion, existe um equipamento chamado CDU, que é a abreviação para Cooling Distribution Unit. O que é a CDU? É que você isolar
o líquido que vai para o immersion e o direct to chip, que seria o fluido dielétrico, Sim. do líquido de resfriar ele, que seria a água gelada ou água de condensação. Ou seja, seria um trocador intermediário. Exatamente, é um trocador intermediário, mas que tem também, basicamente, é um trocador à placa. Aí tá? um mini estilezinho resolveria o problema. É um trocador à placa, mas você tem que ter bomba para fazer o bombeamento Sim. desse fluido e você tem que ter uma filtragem muito fina desse fluido dielétrico, porque se para o trocador à placa já qualquer sujeira é problemática, É verdade. aquele trocador que vai no chip tem canais às vezes mais finos do que o do trocador à placa. É verdade. Mas esse líquido, ele não vai ter nenhum tipo de contaminação externa. Não, mas você tem que garantir que... É, muita coisa envolvida para pagar para ver, né? Você tem que filtrar bem, garantir que está sempre filtrado para não ter nenhuma sujeira que possa vir a entupir ali o seu trocador de calor que está em contato com o chip. Mestre, eu tive uma definição nesse bate-papo, que 1 hora pra gente não basta. Tem que ser mais. Então, senhores... A gente está encerrando aqui. Eu ficaria aqui tranquilamente mais umas 5 horas, mestre. Mas eu queria agradecer a Indústria TOSI pela oportunidade, todo mundo lá da equipe, pô, sempre me apoiando. Brunão, o Enzo, Marcelão, Paty, todo mundo, Márcio, Lucas, a galera, o Luciano, todo mundo ali sempre disponível a me ajudar a fazer isso aqui. Falar do que a gente gosta, fazer as pessoas que estão assistindo a gente se motivarem a estudar mais, a entender um pouco mais. Porque é o seguinte, mestre, tá faltando mão de obra para essa aplicação, não tá? Tá. O mercado de data center cresce muito mais rápido do que a mão de obra. A mão de obra que a gente tem para tocar eles. Então, galera, quem tá reclamando aí que tá ruim ali no split, vamos se qualificar, vamos buscar novas oportunidades, a TOSI tá aqui para isso. E para vocês aí que não sabem, tem um curso que o mestre também ministra online da TOSI, gratuito. Só chega lá no site da TOSI e lá em online, clica lá, se cadastra, emite certificado e é isso. Mestre, muito obrigado. É uma honra. Cadê meu certificado? Que eu tenho que já ter, né? Então, obrigado por tudo. O senhor é uma grande referência para mim e para o mercado também. Eu acho que você é um grande contribuinte. Não pelo teu conhecimento, mas pela vontade de ajudar. O senhor nunca se nega a dar informação. Toda vez que a gente para dar um bom dia, a gente fala de ar-condicionado. O senhor sempre entrega tudo que o senhor tem. O senhor não retém nada. E eu acho que a gente precisa de mais assim. A gente precisa de pessoas que não são técnicas necessariamente só. A gente precisa de boas pessoas. Então o senhor se encaixa nesse quadro de vou passar conhecimento porque eu não vou levar nada para lugar nenhum. E por isso que eu sou seu fã. Obrigado mais uma vez, mestre. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.